Oi, galerinha! Nós vamos continuar a parte de estudo de óxidos que começamos nos vídeos anteriores. No último vídeo da aula 22 de resolução de exercícios de óxidos ácidos, eu terminei o vídeo falando basicamente sobre algumas propriedades de óxidos com relação a impacto ambiental, que tipo de impacto alguns óxidos podem causar no ambiente. Comentei das chuvas ácidas. Como a gente já viu isso na aula anterior, essa aula 23 da apostila 4, página 552, ela completa o estudo de óxidos falando sobre alguns impactos ambientais. Então, eu não poderia deixar para a semana que vem, que ela ia ficar muito perdida. Semana que vem a gente vai falar de outra matéria, completamente diferente. E algumas situações aqui a gente já comentou na aula anterior. Então, eu dei a paradinha no vídeo anterior e recomecei agora para poder completar esses estudos. Então, eu não vou fazer um vídeo muito longo, vou fazer curtinho, só com a parte principal, que eu já dei bastante coisa, 2 vídeos anteriores de óxidos, para não ficar muito material. E aí, então, eu divulgo a resolução de exercício, na verdade, os gabaritos, pelo WhatsApp para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa aula, então, 23, fala sobre os principais impactos ambientais. Então, vamos focar. O que nós podemos dizer de impactos ambientais? O que alguns compostos químicos podem provocar de alterações no ambiente. Muitos desses produtos já estão aí na atmosfera e outros a gente lança, né? Então, nós temos aqui 3 assuntos bem populares. Aquecimento global, ou famoso efeito estufa, chuva ácida, que a gente já comentou na aula anterior, e destruição da camada de ozônio. Então, primeiro, o que nós podemos dizer? Aquecimento global. Então, aquecimento global, de modo geral, eu posso falar assim. Então, vou para o meu rabisco aqui, ó. Aquecimento global. Então, era uma vez um solzinho cheio de calor para dar, certo? Aí, olha que bonitinho, tem coloridinho aqui minhas canetas. Aí tem o céu, lindo, maravilhoso, cheio de nuvens. E tem a cidade. Tá aqui a minha casa, a sua. Aí tem um monte, de repente, aí de... Juro por Deus que isso aqui são indústrias, tá? Fábricas, chaminé, sei lá o quê. Então, o que vai acontecer? De modo geral, os raios solares vêm, atravessam essa camada aí das nuvens, do ar, a alta atmosfera, aquecem, né? A baixa atmosfera, e esses raios solares são refletidos e voltam. Isso naturalmente. Parte deles fica aqui na baixa atmosfera. Quando a gente tem alguns gases, né, como CO2, CH4, gás metano, que são os principais, como às vezes cloro, flúor, carbonos, que são emitidos por aerosóis, alguns óxidos de nitrogênio, também algumas vezes, mas, gente, foca nisso aqui, ó, CO2 e metano, gás carbônico e metano. Se começa a ter um monte, o que vai acontecer? Um monte aqui. Quando esses raios solares entram na hora de voltar, nem sempre eles conseguem voltar. Aí eles ficam aqui na baixa atmosfera. Ficou aqui, o que aconteceu? Aumentou a temperatura. Então, isso é conhecido como aquecimento global. E esses gases são gases de efeito estufa. São gases que irão provocar um aumento de temperatura aí na Terra. Embora a gente tenha controvérsias, tá? Mas se tiver aí em algum lugar perguntando quais são os gases mais importantes que provocam aquecimento global? Gás carbônico. E esse gás carbônico vem da onde? Primeiro, naturalmente ele tá no ar, mas uma quantidade X. Aí a pessoa vai lá, o homem, por exemplo,
e corta árvores. Tinha um monte de... Vamos desenhar umas arvorezinhas aqui, ó. Um monte. Todo mundo sabe que a árvore não faz fotossíntese, né? Então, pega CO2 e devolve oxigênio. Se a pessoa começa a cortar árvores, desmatamento, o que acontece? Aumenta a quantidade de CO2. Aumentou a quantidade de gás carbônico, aumenta a temperatura. Então, quer dizer, desmatamento é um problema que vai aumentar esse aquecimento global, certo? Todo mundo sabe que num lugar que tem bastante árvores é mais fresquinho. Outra coisa, aí além de desmatar, taca fogo. Queimadas. Aí nas queimadas, o que acontece? Reação de combustão, liberação de CO2 e CO, certo? Vou só falar do CO2. Aumentou ainda mais gás carbônico, dióxido de carbono, aquecimento global. Então, são alguns efeitos. Aí tem essas indústrias que vão usando e liberando CO2. Então, o aumento de CO2 provocados por desmatamentos, de queimadas, uso de combustíveis. Toda reação de combustão libera CO2. Então, o que acontece? Tudo isso junto vai aumentar muito essa concentração de CO2 no ar e vai, consequentemente, ter esse aumento de temperatura. Metano. Metano, isso aqui vira e mexe, aparece como aquela famosa história, o pum da vaca. Vaca aumenta a temperatura, dá efeito estufa, porque solta pum o dia inteiro, fica liberando metano, um outro gás possível de provocar esse aquecimento global, certo? Cloro, flúor, carbono, CFC, isso a gente tinha em desodorante, aerosóis, gás de geladeira, isso aqui tem, assim, sido trocado por outros tipos de gases, mas ainda continuam usando em algum lugar e ainda continuam, também é um provocador. E óxido de nitrogênio de diversos tipos, mas em menor quantidade. Agora, esses dois são os campeões, certo? Então, foca no gás carbônico e no metano. Aproveitando já aqui, se você aproveitar que a página está aberta, né? Falei que ia depois deixar os gabaritos. Aqui vai ter uma situação semelhante com o meu desenhozinho, raios solares chegando, aí deu aquecimento da baixa superfície, né? Aí, alguns são refletidos, aí de repente outros ficam. Aí ele pergunta lá, que nome se dá ao desequilíbrio ambiental representado na etapa 3, aquecimento global, decorrente da intensificação ali do efeito de estufa. Cite duas substâncias, duas só, não é para todas, que vão ali liberados no meio ambiente pelo homem, que interferem na etapa 3, no aquecimento global, gás carbônico e gás metano. Então, aquecimento global é basicamente isso. Destruição da camada de ozônio. Camada de ozônio, também, vamos aproveitar aqui o desenho, é uma camada que a gente tem lá na alta atmosfera de ozônio, e ele também vai proteger de raios UVA, raios UVB, certo? Aí você tem esse aqui principal, CFC. Aí provoca a reação de transformação de ozônio em oxigênio, então ele vai sendo muito consumido, diminui o O3, então ele vai sendo consumido, ficam uns buraquinhos, e aí nesses buraquinhos, os raios UVA conseguem atravessar. Aí eu posso falar, dá câncer de pele, cuidado, tomar sol, bronzeador, protetor solar, por quê? Porque tem um aumento de raios UVA, UVB. Agora, esse processo aqui ele é reversível, então com a diminuição de CFC, o consumo de O3 ele foi diminuindo, né, nessa transformação do O2, e aí o que acontece? Você não vai ter tanto consumo de O3, ele começou a ser recuperado, então esses buracos na camada de ozônio já estão diminuindo. Então, principal causador de buracos na camada de ozônio, cloro, flúor, carbonos. E o principal da aula que a gente começou a falar lá atrás,
óxidos ácidos. Óxidos ácidos que vão provocar o quê? Chuvas ácidas. Isso aqui cai muito. Aquecimento global e chuva ácida. Quando que dá chuva ácida? Vai focar nisso aqui, ó. Eu preciso ter um óxido ácido. Choveu. Água. Vai reagir com a água e vai formar ácido. Todo? Não, todo não. O que nós vamos ter? Vocês vão guardar isso aqui, ó. CO2, óxidos de enxofre. Esses são os principais, SO2 e SO3. E alguns óxidos de nitrogênio, certo? Por NX, OY. Atomicidade não vou colocar fixo porque isso pode variar. Quando você tem o CO2 e choveu, caiu água, o que vai formar? Ácido carbônico. Quando tem esse tipo de chuva ácida? Então, aqui a gente fala assim, em ambiente comum, sem poluição. Por quê? Sempre existe CO2 no ar. Então, essa é a chuva mais comum. O que ela vai provocar? Só diminuição de pH. Um agricultor, às vezes, precisa colocar alguma coisa para acertar o pH e plantar. Certo? Aí eu tenho os óxidos de enxofre. Esses dois aqui são os mais importantes. Choveu. Deu ácido sulfuroso. Choveu. Deu ácido sulfúrico. Quando que tem isso aqui? Em ambiente poluído. Então, quer dizer, isso aqui ou veio de derivados de combustíveis fósseis, porque, como eu já comentei, petróleo tem enxofre, ou poluição de indústrias. Então, o enxofre não tem no ar. O enxofre veio de uma indústria, ou de gasolina, do óleo diesel. Esse enxofre, ao ser queimado, formou SO2, aí choveu, deu ácido sulfuroso. Aí, o SO2 lançado no ar continua reagindo com oxigênio, forma um SO3, choveu, dá ácido sulfúrico. Isso aqui provoca corrosões de estátuas de mármore, estruturas metálicas, descasca pinturas de carros, sei lá, enfim, qualquer tipo de estrutura metálica. Então, esse é, assim, o mais comentado, a chuva ácida em ambiente poluído. Às vezes aparece chuva ácida com óxido de nitrogênio. Eu não coloquei aqui a atomicidade porque pode ter vários tipos. Em água, o que pode formar? Os ácidos de nitrogênio, ácido nítrico e ácido nitroso. Quando que acontece isso? Aqui nós temos duas situações. Ou esses óxidos de nitrogênio vieram de algum tipo de impacto do homem, então falo em ambiente poluído também, indústrias, por exemplo, ou mesmo que não tem indústria, um ambiente sem poluição pode existir desde que eu tenha chuvas com muitos raios, relâmpagos. Porque o que acontece? No ar eu tenho nitrogênio e eu tenho oxigênio, que vivem de boa, separados. Mas, na presença de faíscas, por exemplo, de raios, né? De altas temperaturas, esses dois compostos reagem formando óxidos de nitrogênio. Então, chuva ácida com ácido nítrico e nitroso pode existir em duas situações diferentes. Ou porque veio de alguma fonte poluidora, indústrias, por exemplo, ou, num caso, mesmo num ambiente não poluído, se teve muita chuva com raios e relâmpagos. Certinho? Então, esse é o nosso resumão de chuvas ácidas, comentando um pouquinho mais de óxidos, de aplicações, e vocês têm os exercícios de aula para fazer. Eu vou depois tirar ali uma foto dos gabaritos de exercícios de aula e posto para vocês no
Bote, senão esse vídeo vai ficar muito longo e eu já tenho outros 2, ficou muito cansativo. Beijos, meus queridos. Boa semana, bons trabalhos.